Altiara Notícias está entrando no ar. Uma motorista morreu e outro ficou ferido no engavetamento na rodovia Fernão Dias, no trecho de Vargem, na manhã de quarta-feira. A vítima era funcionário de um posto de saúde de Vargem e ia para o trabalho no momento do acidente. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o acidente foi no quilômetro 0,7 da pista, sentido São Paulo. O carro onde estava a vítima fatal ficou prensado entre duas carretas. A mulher ficou presa nas ferragens. Ela chegou a ser retirada do veículo pelo resgate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista da carreta que seguia atrás também ficou ferido e foi socorrido em estado grave ao Hospital de Extrema. As duas faixas da pista precisaram ser interditadas para o resgate, gerando congestionamento de 6 quilômetros numa faixa e 12 na outra. PMs prenderam um homem na quarta-feira em Perdões por tráfico de drogas. No bairro Parque Hortência, um homem que saía de um beco deixou cair 2 papelotes de cocaína no chão. Ele foi alcançado e detido. Foram localizados 23 papelotes de cocaína, 20 pedras de crack e mais de R$ 1.000. Ele confessou que comercializava as drogas na região. Um homem foi morto dentro de casa na noite de terça-feira em Extrema, no estado de Minas Gerais. Ele foi encontrado onde morava com sinais de esfaqueamento e parte do corpo carbonizado. Segundo a polícia, o rapaz entre 25 e 30 anos trabalhava numa empresa na própria cidade. Os vizinhos da vítima ligaram dizendo que ouviram um barulho forte dentro da residência. A motivação do crime será investigada. Por enquanto, ninguém foi preso. Com a campanha de inverno Tampinha Doada à Família Aquecida em Atibaia, as tampinhas plásticas arrecadadas continuam sendo revertidas em cobertores novos para pessoas em situação de vulnerabilidade no município. A segunda remessa de cobertores foi entregue ao Fundo Social de Solidariedade na terça-feira. A empresa responsável por reverter o material reciclável em cobertores novos, em junho recebeu 750 quilos de tampinhas e reverteu 100 novos cobertores. A arrecadação das tampinhas segue até agosto, com cerca de 200 pontos de coletas espalhados pela cidade, incluindo escolas municipais, postos de saúde, SAAI, condomínios, secretarias municipais e o comércio de diversos setores. Quem puder doar cobertores pode entregar no Fundo Social, na Avenida São João 613, no cruzamento com a Avenida Jerônimo de Camargo, no centro. Mais informações pelo telefone 4412-8220. Bragança Paulista recebe nesta quinta-feira a 41ª grade de vacinas contra a Covid-19. Ao todo, 14.191 doses de Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Está aberto o agendamento de vacinação por este link que está na tela. Para os seguintes grupos: primeira dose, pessoas acima de 30 anos, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades acima de 18 anos, pessoas com deficiência permanente acima de 18 anos, pessoa com síndrome de Down acima dos 18 anos, transplantados de órgãos sólidos também acima dos 18 e os transplantados de medula óssea acima dos 18. Para a segunda dose de Coronavac, aos vacinados até 3 de julho com a primeira dose, e a AstraZeneca para os vacinados até 6 de maio com a primeira dose. A campanha Vacinação Solidária segue recebendo doações de alimentos não perecíveis. Nas unidades de saúde, há uma caixa disponível para a entrega dos produtos. A doação não é obrigatória. As informações da Covid-19 em Bragança Paulista você confere agora, de acordo com números fornecidos pela Secretaria de Saúde. No boletim desta quinta-feira foram registradas 204 notificações suspeitas, 112 casos confirmados e 101 descartados. 2 óbitos confirmados do sexo masculino de 42 anos e 66. 96 pessoas internadas no SUS, Bragantinos transportados para fora da região.
e nenhum paciente de outra cidade está em leito da região Bragantina. Pacientes bragantinos aguardando vagas, nenhum para UTI e nem enfermaria. 85% é a taxa de ocupação dos leitos de UTI e 80% de enfermaria. 22.987 casos confirmados, 21.223 recuperados, 503 óbitos, 120 exames em análises e nenhum óbito em análise. 0% é a taxa de leitos de enfermaria na UPA da Vila Davi. 81.487 pessoas já foram testadas, com 58.370 testes negativos. Estão vacinados 95.303 pessoas que receberam a primeira dose e 32.166 a segunda dose. As informações sobre a Covid-19 em Atibaia você confere agora, de acordo com números fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. No boletim de quarta-feira foram registradas 81 notificações suspeitas, 50 novos casos, 10.371 casos confirmados desde o início da pandemia, 20.072 notificações, 9.524 descartados, 8.860 recuperados, 177 exames em investigações, 307 óbitos confirmados e 7 óbitos suspeitos. A taxa de ocupação dos leitos particulares de enfermaria 39% e de UTI 30%. Leito SUS de enfermaria 17% e de UTI 100%. Regionais, enfermaria 90% e UTI 82%. A taxa de ocupação de leitos municipais específica, particulares de enfermaria, Hospital Albert Sabin 29% e o Novo Atibaia 52%. De UTI, Hospital Albert Sabin 15% e o Novo Atibaia 40%. Leitos da rede pública de enfermaria Santa Casa de Atibaia 17% e de UTI Santa Casa de Atibaia 100%. Regionais de enfermaria Santa Casa de Bragança 90%, de UTI HUSF 76%, Santa Casa de Bragança 86% e Santa Casa de Socorro 86%. O Altiara Notícias traz informações do esporte. E pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série A2 feminino, depois da derrota por 4-2 em Curitiba para o Atlético Paranaense, no segundo jogo no último domingo, o Bragantino em Jarinu precisava da vitória por 2 gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis. Raquel abriu o placar para o Massa Bruta. E Ingrid fechou o marcador, 2-0. Nos pênaltis, muita emoção entre o Braga e o Furacão, mas o Bragantino venceu por 4-2 e carimbou o passaporte para a Série A1 de 2022 e classificado à semifinal da Série A2 deste ano diante do SMAC de Belém do Pará. Eu acho que mais uma vez elas mostraram a cara delas, o jogo ofensivo do Red Bull, a intensidade, a vontade de roubar a bola lá em cima. Realmente é um desafio sair atrás de um placar, mas isso a gente também levou isso como uma oportunidade da gente se desenvolver como equipe. E eu acho que foi isso que elas conseguiram fazer. Então a gente aproveitou muito bem a nossa semana de treino para que a gente pudesse executar um bom jogo e elas fizeram exatamente o que a gente treinou. Então realmente elas foram grandes hoje. A gente sai daqui muito feliz com essa classificação para o Campeonato Brasileiro A1. A gente falou que a gente só ia realmente largar quando na última bola, no último momento, no último apito, e elas compraram isso e foi essa nossa força. A gente sempre soube que dentro do campeonato a nossa grande força era a nossa união, a nossa força mental, a nossa vontade de vencer, e mais uma vez elas demonstraram isso, as grandes atletas que elas são, e também sim, não só com a bola no pé, mas com a força mental, com o pensamento lá na frente, e elas foram grandiosas. Eu acho que esse era o foco da gente, conseguiu acesso e por tristeza a gente saiu na pior lá na casa delas, mas a gente manteve o foco, trabalhou muito em cima disso e conseguimos a virada. Eu mentalizei que eu poderia fazer o gol e eu fui focada, eu acreditei e consegui. Fiquei muito feliz.
O Altiara Notícias traz informações sobre o esporte. Chegou a hora de falar sobre futebol. E pela Copa Sul-Americana, oitavas de final, depois da vitória por 2-0 no jogo de ida, diante do Independente Del Valle, no Equador, na partida de volta na noite de quarta-feira em Bragança Paulista, o Bragantino empatou e se classificou à próxima fase. Guerreiro abriu o placar para os equatorianos. No segundo tempo, Coelho empatou para o Braga, 1-1, placar final. Pelo Brasileirão, no quarto lugar com 24 pontos, o Bragantino joga neste domingo, às 4 da tarde, em Fortaleza, no Ceará, contra o Fortaleza. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento.